Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso de Metodologia da Pesquisa Científica. Aqui quem fala é o professor Miller Danjou e na aula de hoje iremos estudar um pouco sobre o projeto de pesquisa. Então, a nossa aula apresenta como objetivos compreender o significado conceitual da pesquisa, descrever as principais finalidades de um projeto de pesquisa, apresentar a estrutura desse projeto e, finalmente, iremos iniciar o processo de estruturação da parte introdutória do projeto de pesquisa. Inicialmente, é importante identificarmos o que é uma pesquisa. Então, a pesquisa, ela significa, de forma bem simples, bem direta, a busca por respostas para questionamentos propostos, para indagações propostas. Então, a pesquisa, em um estado inicial, sem o método científico, ela é a busca por indagações. E aí vamos evoluindo e temos o conceito de pesquisa científica, que é a realização concreta de uma investigação com detalhe. Essa investigação ela passa por um processo metódico de planejamento, desenvolvida e redigida de acordo com normas metodológicas vigentes, consagradas pela comunidade científica. E o último conceito é o de pesquisa como uma atividade voltada a soluções de problemas através dos procedimentos, dos processos científicos. Então, é a nossa visão acerca da pesquisa. E todo e qualquer processo de pesquisa parte de uma questão geradora que nós veremos um pouco mais à frente. Então, para que é utilizada a pesquisa? Basicamente, a pesquisa ela passa a ser desenvolvida para responder a questões geradoras, a questionamentos científicos, como, por exemplo, explicar algum tipo de fenômeno, descrever algum outro tipo de fenômeno. Sempre parte de um questionamento. Busca resolver problemas e, finalmente, satisfazer as necessidades da economia, do mercado ou até mesmo necessidades intelectuais do grupo de pesquisador que busca soluções para problemas científicos e problemas do dia a dia. O projeto de pesquisa, ele precisa buscar traçar um caminho, uma trajetória, e essa trajetória ela precisa ser eficaz, que conduza o pesquisador a atingir os objetivos ao qual ele se propõe. Então eu tenho o problema de pesquisa, que é a questão de partida. Essa questão de partida ela gera objetivos e o projeto de pesquisa ele precisa traçar esse caminho, essa trajetória. E essa trajetória ela precisa conduzir o pesquisador ou o grupo de pesquisadores para trazer soluções aos objetivos aos quais eles foram propostos, eles propuseram no início da elaboração do projeto. Então, no projeto de pesquisa precisa definir-se o que fazer, por que fazer, para quem fazer. Muitas pesquisas elas se propõem a trazer resposta para o setor produtivo. Outras pesquisas que se dão dentro de um campo epistemológico de produção de conhecimento busca-se trazer resposta para indagações de uma rede de pesquisadores que estudam determinadas questões conceituais. Então eu preciso definir também para quem a pesquisa ela precisa ser feita.
aonde fazer, qual é o campo de aplicação dessa pesquisa, como, com que, quanto e quando fazer. São também questões que precisam ser pensadas e respondidas durante o processo de elaboração de um projeto de pesquisa. Com quanto fazer e como pagar. Existem pesquisas mais simples e existem pesquisas que exigem um nível de robustez grande e o envolvimento de uma quantidade elevada de recursos. Por exemplo, pesquisas de inovação tecnológicas que são desenvolvidas no MIT, na região americana do Vale do Silício, que se propõe a trazer inovações de ordem tecnológicas, inovações organizacionais, inovações mercadológicas acerca de padrões comportamentais de consumo, elas precisam de financiamento. E antes de se iniciar uma pesquisa robusta, o pesquisador precisa identificar aonde ele buscará, onde ele conseguirá suporte para financiamento dessa pesquisa. E aí se responde, se busca respostas para com quanto fazer, com quanto em recursos eu vou fazer a pesquisa e como eu vou pagar por essa pesquisa. E, finalmente, quem vai fazer? Quem são os grupos de pesquisadores, quem compõe a equipe de pesquisadores que irão conduzir o processo de desenvolvimento da pesquisa científica. Quais são os saberes, as áreas de especialização do grupo de pesquisadores que irão compor a equipe para a elaboração do projeto. Por exemplo, recentemente, um grupo de professores do campus Natal Zona Norte, eu, do IFRN, o professor Roberto Lima, o professor Miguel, professor de Biologia, o professor Daniel Guerra, professor do curso de Eletrônica, paramos e identificamos em um edital de fomento de um órgão nacional que financia a pesquisa científica a possibilidade de desenvolver um produto inovador, uma câmara inteligente que irá funcionar após conclusão do nosso projeto de pesquisa para esterilização de máscaras faciais, de proteção facial, que utilizamos como proteção, como EPI, no combate ao Covid-19. Então, identificamos um problema que é a prevenção ao Covid com a utilização de máscara e a busca para esterilizar e deixar essa máscara apropriada para o uso. E a partir daí identificamos e traçamos como objetivo desenvolver essa câmara de esterilização. E quem é que vai fazer? Quais são as competências técnicas necessárias para a execução desse projeto? Então identificamos que era necessário os conhecimentos de um professor de química, os conhecimentos de um especialista da área de biologia, o conhecimento de um especialista na área de gestão organizacional e marketing e um outro especialista na área de engenharia e eletrônica. Juntamos esses especialistas, identificamos formas de financiamento do projeto, que é justamente os recursos que são previstos nesses editais de órgãos de fomento. Identificamos o campo, identificamos para quem vai ser feito, o porquê iremos fazer e submetemos o projeto de pesquisa. Estamos aguardando a possível aprovação e, em sendo aprovado, em obtendo os recursos para executar esse projeto, iremos dar andamento à execução. Para o quê? Para se buscar atingir aos objetivos propostos para resolução desse problema, através do método, através da pesquisa científica. Então, foi uma forma de exemplificar
de mostrar para vocês como é que se dá o processo de construção de construção e de condução de um projeto de pesquisa para se operacionalizar a posteriori uma pesquisa científica que gere determinados tipos de resultados. Então, temos, para a condução de um projeto de pesquisa, a relação entre método, pesquisa e técnica. O método é o portfólio, é o caminho, é o mapa de condução da pesquisa, que conduz o pesquisador a examinar de uma maneira ordenada questões sobre a pesquisa. E o que é a pesquisa? A pesquisa ela precisa trazer respostas do porquê ocorre, como ocorre, onde ela vai ser desenvolvido, qual é a temporalidade. Nenhuma pesquisa ela é feita sem um prazo definido, e o que vai ocorrer na elaboração da pesquisa. E, finalmente, no método, eu preciso também definir as técnicas que serão utilizadas. E o que são técnicas? São questões de ordem práticas, de pequenas ações que são realizadas dentro da previsão metodológica para a operacionalização da pesquisa. Como técnica, eu tenho o suporte físico, os instrumentos que auxiliam o pesquisador a chegar a determinado resultado, e resultados de ensino, de descoberta, de aprendizado, de investigação, de invenção. Uma forma de exemplificar a técnica é o que o pesquisador utiliza para definir, para calcular, a partir de uma população, qual é a amostra que é necessária para utilizar a pesquisa, seja para gerar generalização, para que a amostra seja representativa do universo populacional, ou não, ou que seja uma amostra não probabilística. Outro exemplo de técnica é o tipo de instrumento que eu vou utilizar para coletar os dados. É um questionário, é um roteiro de entrevista, é um caderno de campo para conduzir uma observação, seja ela participante ou não participante, sejam dados secundários, registros documentais de uma empresa, de uma organização. Então, é outro exemplo de técnica. E um terceiro exemplo de técnica de pesquisa seria o que eu utilizaria para analisar, para tratar e analisar esses dados coletados. Vou utilizar uma técnica quantitativa, vou utilizar uma técnica de análise de dados mais qualitativa. E o que é que define isso? Sempre o problema de pesquisa, que iremos já identificar algumas características específicas para a estruturação de um problema de pesquisa. Aqui temos a estrutura de um roteiro de pesquisa. Quais são as etapas constituintes de um projeto de pesquisa? Então, primeiro, o número 1, eu tenho a parte introdutória. Então, antes da parte introdutória, é importante que o pesquisador ele tenha uma leitura prévia do que tem sido trabalhado sobre aquele tema para ele fazer uma delimitação do tema. É como se eu partisse de questões, de elementos gerais e fosse para algo mais específico, fosse afunilando, delimitando o meu tema para formular o que nós chamamos de objeto de estudo. Definido, delimitado o meu tema, definido o meu objeto de estudo, eu parto para a parte introdutória do meu trabalho, para o tópico de número 1, no qual eu vou definir o meu problema de pesquisa e a contextualização no qual esse problema ele está. Partindo sempre de
questões gerais para questões específicas do meu tema delimitado. Definido o meu problema de pesquisa, aí eu tenho subsídio para elaborar, para propor o meu objetivo geral, e esse objetivo geral ele vai ser desmembrado em subobjetivos, em objetivos secundários, que são denominados de objetivos específicos, que é o passo a passo que eu vou seguir para atingir o meu objetivo geral e responder o meu problema de pesquisa. E o terceiro ponto da parte introdutória é a justificativa do trabalho. Qual é a oportunidade de se fazer esse trabalho? Por que eu vou fazer esse trabalho? O meu tema é inovador? Por que ele é inovador? De que ponto de vista o meu tema é inovador? Para a ciência, para o ambiente acadêmico, para as instituições, para o meu campo de pesquisa. Qual é a viabilidade do meu projeto e qual é a importância do meu projeto? Fechado a parte introdutória, eu vou para a revisão da literatura. E na revisão da literatura, uma visão que é importante eu passar e durante a continuidade do nosso curso, nós iremos ver de forma um pouco mais detalhada. A revisão de literatura, ela se propõe a identificar elementos conceituais aceitos e validados e o processo de evolução do meu tema a partir do ponto de vista teórico. Ou seja, na minha revisão de literatura, eu vou construir, eu vou levantar o estado da arte. E isso pode ser desenvolvido, elaborado por algumas técnicas que mais na frente nós iremos estudar, como uma revisão sistemática, como uma pesquisa bibliométrica ou bibliográfica. Então, são técnicas utilizadas hoje para se realizar uma revisão da literatura e identificar na literatura questões inovadoras sobre o meu tema, questões que possam agregar, contribuir. Definido essa questão relacionada à revisão da literatura, o terceiro passo na estrutura do meu projeto de pesquisa é elaboração da metodologia, definição do meu tipo de pesquisa, definição da população e amostra, das técnicas que eu vou utilizar para coletar os dados e das técnicas que eu vou utilizar para analisar e tratar os dados. Acerca da metodologia, também teremos aulas só para aprender e identificar quais são os tipos de pesquisa, quais são as técnicas de definição de população, ou de amostra, ou de área de abrangência, quais são as técnicas de coleta de dados e técnicas de análise e tratamento dos dados. O quarto ponto é mais relacionado à execução da pesquisa. Esses três primeiros pontos, parte introdutória, revisão da literatura e metodologia, estarão presentes muito na elaboração do projeto, quanto na elaboração da pesquisa propriamente dito. O tópico 4, o tópico 5, eles estarão presentes na pesquisa propriamente dita, juntamente com os demais pontos, com 1, com 2 e com 3. Elaborei o projeto, fui a campo, coletei dado, executei o que eu tinha programado na minha metodologia, aí eu começo a analisar e discutir os resultados da minha pesquisa. E depois que eu analiso, que eu discuto esses resultados, eu tenho subsídios para elaborar a conclusão ou considerações finais, dependendo das características de tipo de pesquisa. Se a minha pesquisa ela me permite chegar à conclusão, eu vou elaborar uma conclusão. Se não, eu faço considerações sobre os dados
que eu coletei e analisei. E aí eu denomino de considerações finais. E por fim, as referências. Para além desses pontos, eu tenho no trabalho científico a parte pré-textual, que é capa, contracapa, epígrafe, agradecimento, dedicatória, resumo. E eu tenho a parte pós-textual. E a parte pós-textual é considerado os apêndices, que são elementos que são elaborados pelo próprio pesquisador, como, por exemplo, um questionário da pesquisa, e os anexos, que são elementos elaborados por terceiros, que são importantes colocar no trabalho, nessa parte pós-textual, para gerar uma compreensão acerca do trabalho, para apresentar informações adicionais acerca da pesquisa científica. Então, para elaborar um projeto, eu preciso tomar, como pesquisador, algumas decisões. A primeira, a escolha do tema. Eu preciso identificar, mesmo que de forma mais ampla, o tema que eu vou pesquisar. O que será pesquisado? E como é que eu posso fazer para escolher esse tema? Eu tenho que ir na literatura, identificar a partir das áreas de conhecimento, seja na gestão organizacional, seja no marketing, quais são os temas que estão sendo estudados, mesmo que de forma mais ampla, em um primeiro momento. Depois, o que é que eu preciso? Delimitar, gerar um afunilamento, gerar um recorte acerca do meu tema. O segundo ponto é a definição de possíveis problemas. Aí eu vou identificar por quê, para quem pesquisar. O terceiro ponto se dá com a seleção, em função das razões, dos motivos e das demandas, eu vou selecionar o que é mais apropriado para eu estar pesquisando. E o último elemento é a delimitação. É definição do escopo de pesquisa. É a parte do conhecimento que terá o foco no estudo. Por exemplo, se o meu tema é marketing político é muito amplo. E então, qual seria um recorte em marketing político eleitoral que poderia delimitar o meu tema? A percepção ou os fatores que levam o eleitor a decidir o voto. Quais são os fatores de marketing político eleitoral que leva o eleitor a decidir em qual candidato vai votar? Então pode ser uma delimitação. E aí eu vou gerando outros recortes a partir de quê? A partir do que a literatura me indica. A partir de quê? A partir das lacunas teóricas que eu já falei para vocês em aulas anteriores, que são os hiatos de pesquisa, que são exatamente as limitações que outros estudos indicaram que podem gerar novas pesquisas. Em relação ao problema de pesquisa versus o tema, quais são as diferenças entre tema e problema? O tema, ele é mais amplo, é a área de interesse da pesquisa. É uma definição mais geral, mais genérica do que se pretende pesquisar. Enquanto o problema é uma delimitação que eu vou fazer acerca do tema. É um recorte mais específico. É uma questão não resolvida e que é o objeto da investigação. Então, a partir do tema, eu busco delimitá-lo e a partir dessa delimitação, eu consigo chegar ao meu problema de pesquisa. A parte introdutória, ela é composta, inicialmente,
pela contextualização e problema. Vamos parar, vamos iniciar o nosso projeto. Eu quero iniciar a parte introdutória do meu projeto de pesquisa. Defino inicialmente o tema e a delimitação do tema, ela se dá numa lógica de leitura de textos escritos, de identificação de limitações de outros projetos. Identificando essas limitações, identificado um norte a ser seguido, eu devo, inicialmente, buscar abordar o tema de forma geral. O tema de pesquisa ele precisa ser abordado, discutido de forma geral, buscando esclarecer o objeto de estudo, contextualizando esse problema dentro do campo. Esse campo é o quê? É o campo teórico, no qual eu vou apresentar que no estudo do pesquisador A, do pesquisador B, do pesquisador C, eles indicam determinados tipos de limitações e a partir dessas limitações, a partir de uma aplicabilidade a um campo de pesquisa específico, eu apresento o problema. E isso deve ser elencado a partir sempre de lacunas teóricas e ou lacunas práticas. Motivo pelo qual temos mestrados e doutorados profissionais que ele parte não apenas de lacunas teóricas, mas lacunas que são identificadas, gaps, hiatos de pesquisas que são identificados a partir de limitações de estudo do campo prático. Então, essas lacunas teóricas e ou lacunas práticas devem ser consideradas e apresentadas na parte introdutória do problema de pesquisa, da parte introdutória, na contextualização e problema. Deve-se apresentar, após a contextualização, aí sim, o problema de pesquisa. E ele deve ser sempre apresentado em forma de pergunta, de questão. E deve iniciar com o que, qual, como, em que medida e dentre outras proposições para iniciação da apresentação da questão de pesquisa. Então, sempre essa contextualização e problema, ela tem como principal elemento apresentado o problema, a questão central. Os desdobramentos da questão de pesquisa. Como é que uma questão como um problema de partida, ele tem desdobramentos na pesquisa? O problema de pesquisa, ele é extremamente importante. Sem um problema bem definido, uma pesquisa ela pode ter problemas de operacionalização, porque a partir do problema de pesquisa, eu consigo justificar o meu estudo. A partir do problema de pesquisa, eu consigo fazer a proposição dos objetivos. A partir do meu problema de pesquisa, eu consigo fazer a revisão da literatura. A partir do meu problema de pesquisa, eu consigo definir a metodologia, o caminho, o percurso metodológico que será trilhado. Então eu apresento que um problema de pesquisa não significa necessariamente que existe algo errado em uma realidade estudada, mas é a questão geradora do projeto de pesquisa. É algo que eu apresento para gerar evolução, para testar se aquela realidade realmente ela é ou não aplicável, se aquela teoria é ou não aplicável a determinado tipo de realidade. Como se construir uma questão de pesquisa? Eu preciso
observar alguns pontos. Primeiro, o meu problema de pesquisa é viável? Eu terei recursos, eu terei tempo, eu terei acesso ao campo, eu terei acesso à literatura para tratar esse problema? E isso são questões relacionadas à viabilidade. Esse meu problema ele é relevante do ponto de vista teórico, prático? Ele apresenta algum grau de novidade? Ele tem exequibilidade? Eu consigo executá-lo? Ele traz novas oportunidades? Então, esse problema de pesquisa precisa atender a esses pontos. E ele, acima de tudo, ele deve ser apresentado de forma interrogativa, precisa, objetiva. Deve possuir uma solução viável. Deve partir, muitas vezes, em sua maioria, principalmente nas ciências sociais aplicadas, do campo. Ou seja, ele deve ter uma base empírica de uma observação de realidade. Ele deve expressar uma relação entre duas ou mais coisas e deve ser fruto, acima de tudo, de uma revisão da literatura e de reflexões pessoais do pesquisador antes de iniciar o seu projeto de pesquisa a partir do que ele já leu e do que ele conhece acerca do tema que ele se propõe a estudar. As principais características de uma questão de pesquisa: ela deve preencher uma lacuna teórica, uma lacuna empírica, e essa lacuna ela é uma lacuna do conhecimento. Deve ser significativo na medida em que contribua de forma positiva para a pesquisa. Deve contribuir para a continuação dessa pesquisa por outros pesquisadores. Por quê? Porque nenhuma pesquisa ela vai conseguir atingir todas as questões propostas. Nem todas as questões propostas elas conseguem ser visualizadas na elaboração, na execução de uma pesquisa. Muitas vezes, quando eu estou lá, fui a campo, coletei dados, esses próprios dados me dão possibilidades de estudo futuro. E eu apresento o que eu não consegui atingir com o meu problema, eu apresento como limitação e como indicação de pesquisas futuras. Essa questão de pesquisa, ela deve ser desenvolvida a partir de dados recolhidos, deve compreender claramente o problema, deve ser do interesse, acima de tudo, do pesquisador e adequar-se ao seu tempo, conhecimentos, competência e disponibilidade de recurso. A abordagem de um problema ela deve obedecer a questões éticas da pesquisa científica e, finalmente, podem ser aplicados a métodos de pesquisas habituais, a métodos já conhecidos e aceitos pela comunidade científica, ou também, dependendo no nível da pesquisa, podem propor metodologias inovadoras. Então vocês me perguntam, como eu posso compreender se de fato o meu problema é um problema de pesquisa? Então vão algumas dicas, algumas pistas. A primeira pista é: tudo que for desconhecido em relação a um fenômeno social pela comunidade científica pode ser considerado um problema de pesquisa. A segunda pista é: sugestões de estudos futuros promovidos por pesquisas já realizadas sobre o tema, especialmente artigos científicos, outras monografias,
dissertações de mestrado e teses de doutorado. Então, observamos como fazer essa análise conceitual. Do ponto de vista conceitual, essa análise ela deve ser realizada a partir da revisão de literatura, de fichamentos, de estudos já realizados. Então, fica essa dica aí para vocês. Não se constrói, não se delimita um tema e não se elabora uma questão de pesquisa sem eu ler o que já foi escrito em outras pesquisas já publicadas. Elaborei o meu problema de pesquisa, esse problema ele vai ser desdobrado, ele vai ser transformado em um objetivo. Então, os desdobramentos da questão da pesquisa implica na transformação do tema escolhido em problemas, ou seja, problemas que buscam observar, analisar, aperfeiçoar dificuldades teóricas e práticas em soluções. Ele busca compreender o fenômeno estudado, ou seja, o problema de pesquisa ele implica na formulação dos objetivos de pesquisa. Defini a minha questão de pesquisa, agora eu elaboro o objetivo geral e os objetivos específicos. E aqui vai algumas considerações acerca do processo de objetivo pelo grau de profundidade do estudo. Então eu tenho objetivos em alguns estágios. Estágio de aplicação, em estágio de construção de conhecimento, em estágio de avaliação, no estágio da síntese, no estágio da análise. Então, são estágios que os objetivos, eles se dão. E o que é que vai definir o estágio no qual o meu objetivo se encontra? A formulação do meu problema de pesquisa. Se o meu objetivo ele está no estágio de aplicação, os verbos que serão utilizados para a formulação do meu objetivo podem ser desenvolver, estruturar, organizar. Se o meu objetivo está no estágio de produção de conhecimento, os verbos que vão indicar a ação futura é classificar, descrever. Se estão no estágio de avaliação, vai ser avaliar, julgar, argumentar. No estágio de síntese, construir, esquematizar, propor. No estágio de análise, comparar, investigar. E, finalmente, no estágio de compreensão, o objetivo deve apresentar verbos como interpretar, discutir e demonstrar. Então, lembrem-se, sempre atento a esse esquema. Professor, podem ter outros verbos para cada um desses estágios? Pode. Isso aqui é só uma forma de exemplificar. Mas fiquem de olho nesse esquema e leiam outros artigos científicos, vejam como são a proposição nesses artigos, nessas monografias, teses e dissertações desses objetivos e definam a partir da estrutura do seu problema, a partir da questão de partida do seu estudo, em qual estágio os seus objetivos estarão. Tanto o objetivo geral, que é o mais amplo, é o que exige maior profundidade, quanto aos objetivos específicos, que são desdobramentos desse objetivo geral. É como se fosse o passo a passo para se atingir o meu objetivo geral. E, finalmente, na parte introdutória, vamos ver como elaborar uma justificativa. O que é que precisa ter em uma justificativa de um projeto de pesquisa. Então, na justificativa de um projeto de pesquisa,
eu preciso apresentar, primeiro, elementos acerca da viabilidade do meu trabalho. O seu tema é viável? Por que ele é viável? Existe a literatura tratando sobre o seu tema? Existem aplicações empíricas sobre o seu tema, sobre o seu problema de pesquisa? Então você precisa descrever e comprovar a viabilidade do seu trabalho a partir do resultado de outros estudos. A oportunidade. O seu tema é novo? Quantos trabalhos já foram escritos acerca do seu tema? O seu tema é novo se tiver uma quantidade mínima, e essa quantidade mínima de trabalho precisa ser citado na sua justificativa. Existem quantos estudos sobre o seu tema? Como o seu estudo vai contribuir para o estado da arte, da ciência que você está estudando, da ciência que se propõe à construção do seu tema. E, por fim, a importância do seu trabalho. Qual a importância do seu trabalho para 3 categorias específicas? A importância do seu trabalho para a ciência, a importância prática do seu trabalho para as organizações, para a sociedade, para o campo prático e, finalmente, a importância do seu trabalho para você, como pesquisador, como construtor de conhecimento. Então, são questões que precisam ser respondidas para se justificar a sua pesquisa científica. Um ponto que eu gostaria de destacar. Aqui vamos retornar à parte introdutória, que é o primeiro capítulo, seja do projeto, ainda na elaboração do projeto, ou seja, já na execução da pesquisa, será o primeiro capítulo, denominado de parte introdutória. E ele deve ser composto com 1.1, com um subtópico 1.1, pela contextualização e problema. Ele deve ser composto pela estruturação dos objetivos de pesquisa, que é o 1.2, e 1.3, pela justificativa, que deve apresentar a viabilidade do trabalho, a oportunidade do trabalho e a importância do trabalho. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais uma aula. Fica para vocês a frase do Albert Einstein, no qual ele apresenta que a ciência, como um todo, não é nada mais do que um refinamento do pensar diário. Esse pensar diário, atrelado à busca por construção de melhoria de qualidade de vida, melhoria do pensar científico e observando o que se já tem estruturado, dá o processo de construção da ciência. Vamos ler o material, vamos refletir sobre a estrutura do projeto de pesquisa, vamos escolher o nosso tema, delimitar esse tema, formular a nossa questão de pesquisa, objetivos e justificar o nosso trabalho. Para vocês, mais uma vez, obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Um abraço a todos.